Fala pessoal, tudo bem com vocês? Responda essa para mim. Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje e eu quero fazer isso olhando para a vida dos apóstolos, olhando para os crentes lá do primeiro século, no livro de Atos. No capítulo 5, nós vemos uma situação em que ficou evidente o fato de que eles obedeciam a Deus em primeiro lugar. A Bíblia conta que os apóstolos estavam no pátio do templo ensinando o povo sobre Jesus, quando de repente o capitão e os guardas chegaram naquele lugar, levaram os apóstolos para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E este disse para aqueles homens: olha, parem de ensinar sobre Jesus. E a resposta deles nós encontramos lá no capítulo 5 de Atos, o verso de número 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Para eles não importava o que o sumo sacerdote dizia, importava o que era a vontade de Deus. E para mim e para você tem que ser de igual maneira. É mais importante aquilo que Deus fala na sua palavra sobre namoro do que aquilo que a nossa sociedade tenta nos impor. Para nós é mais importante o que a Bíblia fala sobre política, sobre honrar o pai, honrar a mãe, do que a sociedade tenta nos ensinar. Há também uma outra situação. Ainda no capítulo 5, depois de darem essa resposta para o sumo sacerdote, a Bíblia fala que eles apanharam muito, os apóstolos foram açoitados. Mas no capítulo 5, versos 41 e 42, a Bíblia diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. Neste momento fica para nós claro e fica muito evidente que eles amavam ao Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia fala que eles apanharam, que eles foram açoitados, mas eles saíram daquele lugar com seus corações alegres. Sabe por quê? Porque eles amavam mais a Deus do que ao seu próprio corpo. Eles amavam mais a Deus do que a sua própria vida. E a Bíblia fala que aquele que não ama mais ao Senhor do que pai, mãe, irmãos, não é digno deles. Nós devemos ter o nosso primeiro amor, como nosso primeiro amor, o próprio Deus. Então, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Mas há também uma outra lição. Lá no capítulo 17 de Atos, o verso 23. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava andando pela cidade e ele percebeu que naquela cidade tinha vários altares. E um desses estava assim: o altar ao Deus desconhecido. E olha o que a Bíblia vai nos dizer lá em Atos 17, 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E a partir dali, o apóstolo Paulo começou a falar sobre o próprio Deus àquele povo. E por que Paulo fez isso? Porque Paulo sabia que a adoração ao Senhor, ela precisa ser exclusiva. Aquele povo, o povo daquela região, adorava vários outros deuses. E o que Paulo está falando para ele é: nós precisamos adorar apenas um Deus. A nossa adoração deve ser entregue só ao Senhor. Entenda uma coisa: existem coisas que nós devemos a Deus e ao próximo. Um exemplo disso é o amor. A Bíblia fala: ame ao Senhor acima de todas as coisas, mas também ame o seu próximo como a você mesmo. Mas a adoração é algo que nós devemos apenas ao Senhor. E eu termino o vídeo com essa pergunta: você tem obedecido ao Senhor acima de todas as coisas? Você tem amado ao Senhor acima de todas as coisas? E você tem de maneira exclusiva adorado ao Senhor acima de todas as coisas? Eu espero que sim, que Deus seja o primeiro na sua vida e na minha vida, para que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. E antes de terminar o vídeo, eu quero te dar fazer um convite para você. Na última quinta-feira, no dia 16, nós encerramos a leitura do Evangelho de Marcos. Mas eu quero convidar você a iniciar uma nova leitura comigo. Leia o livro de Atos. Você pode fazer isso da maneira que você desejar, como ficar melhor para você. Será o assunto das próximas células. E é um livro muito interessante para que nós nos aprofundemos na leitura no livro de Atos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.